Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Araújo, eu sou psicóloga e eu tô aqui toda quarta-feira pra gente conversar sobre assuntos da psicologia e como ela pode ser aplicada na nossa vida. Afinal, para construirmos uma vida com mais saúde mental, autoestima e termos boas relações, nós precisamos aprender as ferramentas necessárias e estarmos dispostas a olharmos para dentro de nós e buscarmos a melhora, e eu tô aqui para facilitar essa jornada. Hoje nós vamos conversar sobre como viver uma vida mais leve, um ano mais leve. Quem não gosta de conviver com pessoas, né, que são leves, que você não precisa ficar ali pisando em ovos para falar com ela? Isso não significa, obviamente, que são pessoas perfeitas, mas é aquela pessoa que você consegue sentar e conversar, tem uma facilidade para poder resolver os conflitos. Você conhece alguém assim? Algo que eu tenho percebido é que um ano mais leve, uma vida mais leve se constrói mediante a maturidade. Quando a gente se prende à imaturidade, a gente se preocupa demais com coisas pequenas, vive achando pelo em ovo, sabe? Com picuinhas e coisas que roubam a nossa alegria, a gente acaba por viver uma vida muito mais pesada. E talvez o seu 2023 tenha sido exatamente assim. Hoje eu quero compartilhar com você caminhos para uma vida mais leve, e esses caminhos são muitos dos assuntos que eu já trouxe aqui no canal e também lá no meu podcast. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não me conhecia, eu tenho um podcast disponível lá no Spotify com mais de 100 episódios e ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, você pode conferir depois. Eu quero te incentivar, se você puder, a realizar anotações. Em cada ponto que eu trouxer aqui, eu te convido a realizar a sua reflexão. E assim você consegue identificar o que você precisa melhorar nesse novo ano, na sua vida como um todo. O primeiro caminho para construirmos uma vida com mais leveza tem a ver com trabalhar os seus pensamentos catastróficos. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, né? Mas eu quero te convidar a avaliar realmente os seus pensamentos catastróficos. Talvez você pense coisas do tipo, eu nunca vou dar certo na vida, eu sempre faço tudo errado, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou encontrar alguém pra mim, enfim. Esses pensamentos que tentam prever o futuro, coisas ruins que vão acontecer, pensamentos de tudo ou nada, famoso 8 ou 80. Então, esse tipo de pensamento faz com que os nossos dias sejam extremamente pesados. Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente você está cheia de pensamentos como esses. E viver uma vida com esse tipo de pensamento é como uma bomba relógio dentro da nossa cabeça. Uma hora ela vai explodir e você vai ter que lidar com situações, com desafios, problemas, e isso normalmente vai acontecer de uma maneira conflituosa. Então, você vai na contramão de construir uma vida mais leve. Busque trabalhar esses pensamentos disfuncionais e tente enxergar o outro lado da moeda. E se você sentir que sozinha está sendo muito difícil, eu te incentivo a buscar ajuda profissional. O segundo caminho, o segundo ponto para te ajudar a construir uma vida mais leve é sobre nós termos conexões sociais saudáveis. Eu já falei sobre relações aqui algumas vezes, mas o fato é que é impossível nós termos um ano, uma vida mais leve, se nós não temos conexões sociais saudáveis. Talvez, nesse momento, analisando a sua vida, você tenha pessoas ao seu redor que te fazem mal de alguma forma. Pessoas que te diminuem, te desrespeitam e que às vezes não celebram com você. E isso vai contribuir para que a tua vida se torne um pouco mais pesada. Nós, como seres humanos, somos seres relacionais. E nós construímos, e muito, nos construímos ali dentro dos nossos relacionamentos. Então eu quero te convidar a avaliar como estão as suas relações atualmente. Isso vale para o teu relacionamento amoroso, tuas amizades, no seu trabalho, na sua família. Além disso, você precisa buscar também ser essa pessoa leve para os outros. Então, esse é o segundo ponto, o segundo caminho para você buscar e construir uma vida mais leve, sendo intencional também dentro dos teus relacionamentos. O terceiro caminho, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você tem a ver com cultivar uma visão mais otimista a respeito do seu futuro. E isso não é aquela positividade tóxica do Instagram, tá? Tem relação com você conseguir criar expectativas sobre o seu futuro de maneira positiva e mesmo, obviamente, que você passe por dificuldades, que você tenha problemas, você vai tentar lidar com essas situações, entendendo que a gente não tem controle sobre todas as coisas e a vida é feita de altos e baixos.
Às vezes estamos em um momento muito difícil, né? Muito ruim na nossa vida e a gente acha que é o fim, que aquilo nunca vai passar, principalmente quando existe um término de relacionamento, uma quebra de confiança. É algo que muitas vezes eu escuto, muitas pessoas me falam isso. As pessoas acreditam fielmente que elas nunca vão superar ou que nunca serão amadas de novo, é um sofrimento que temos e a sensação é de que nós iremos sentir isso pro resto da nossa vida. Mas para pensar comigo, quantas vezes você já sofreu, achou que não ia conseguir superar e era o fim, mas passou? Eu quero te convidar a ver a vida como algo leve. Vai ter altos e baixos, como eu falei, mas a gente precisa sim pensar e estarmos onde nós vamos estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Como que a gente quer que a nossa vida esteja? O que eu quero conquistar nesse período, nesse processo? Isso é muito importante, isso vai nutrir uma visão positiva a respeito do nosso futuro. A vida é boa para ser vivida e a gente precisa estar aberto para isso. Até aí, já rolou uma reflexão? Percebeu o que você precisa melhorar na sua vida para que ela se torne mais leve? Eu espero que sim, eu espero muito que esse bate-papo esteja te ajudando. Inclusive, se isso está acontecendo, antes da gente ir para o próximo ponto, para o próximo caminho, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com uma amiga, com algum familiar, alguém que precisa também construir uma vida e um ano mais leve. O próximo ponto para que você construa uma vida mais leve tem a ver com as atitudes. Muitas pessoas param no ponto anterior que a gente estava conversando, sonham com um futuro maravilhoso, até têm boas expectativas, mas não colocam em prática, ou até começam, mas param no meio do caminho. Quem nunca começou a academia e deu uma parada, tentou se alimentar bem e desistiu? Inclusive, saiu uma matéria recente falando que apenas 8% dos brasileiros colocam em prática as metas que fizeram no começo do ano. E isso é muito pouco. É muito importante nós olharmos e termos essa visão de futuro da vida que a gente deseja construir e a gente caminhar em direção a esses objetivos. Você pode pensar hoje em 2, 3 ações para iniciar, terminar essa semana, né? E aos poucos você vai colocando em prática, caminhando, e isso vai produzindo novos resultados e você vai se sentindo mais motivada. Não precisa esperar a segunda-feira, não. E isso, inclusive, vai contribuir para que a sua vida seja mais leve e na sua autoestima. Afinal, a nossa autoestima ela é proporcional ao quanto nós nos orgulhamos das nossas ações. Nossos pensamentos e as nossas atitudes precisam estar caminhando na mesma direção. E por aí, como anda a sua visão de futuro e as suas ações? Eu vejo muitas pessoas que cuidam muito bem dos outros, mas acabam esquecendo de si mesmas. E talvez você hoje seja essa pessoa. Eu acredito fielmente que ter uma vida mais leve não é sobre você ser egocêntrica e tudo ser sobre você. Nós precisamos sim servir pessoas, amá-las, ser útil para os outros, mas eu acredito também que quando a gente faz isso, a gente aprende a fazer conosco. Eu quero te lembrar que às vezes é mais fácil a gente fazer com as outras pessoas do que com a gente esse momento de autocuidado e se valorizar. Lá no começo desse vídeo, eu falei que para construir uma vida mais leve é necessário nós cultivarmos boas relações. E eu não poderia finalizar sem te lembrar que é necessário você olhar para si mesma. E aí vem o último ponto que eu quero compartilhar para que você construa uma vida mais leve. Você precisa ter um momento de autocuidado. Parece simples, né? Mas como você tem cuidado de si mesma? Eu não tô falando aqui só da skincare, mas o autocuidado é sobre você olhar para si e se perguntar: o que eu estou precisando? Todos os dias, lá nos stories do meu Instagram, eu pergunto se você já viveu o seu momento autoamor, ou seja, o seu momento de autocuidado. E muitas de vocês pulam os stories e não respondem com honestidade, porque de fato não estão se priorizando. Talvez o seu momento autoamor, o seu autocuidado hoje, seja skincare, mas talvez você precise voltar para a terapia ou iniciar esse processo para dar mais atenção para suas emoções. Talvez o seu autocuidado seja um investimento em si mesma, comprando alguns livros, investindo numa graduação ou finalizando a graduação que você já começou. Talvez o seu momento de autocuidado seja dar uma atenção para sua vida profissional, para a vida sentimental, enfim. Existem pelo menos 5 tipos de autocuidado, sendo eles financeiro, social, intelectual, emocional e físico. O seu relacionamento com você mesma, ele precisa de cuidados e de atenção. Não queira ser só uma boa pessoa para os outros, mas comece 2024 sendo uma boa pessoa também para você. Nesse vídeo nós falamos sobre alguns caminhos que vão te ajudar a construir a vida que você almeja, uma vida mais leve. E eu espero muito que tenha feito sentido e que você saia daqui com alguns insights e colocando tudo em prática.
Se você chegou até aqui, se você gostou, se te ajudou, eu quero pedir para você compartilhar com seus amigos esse vídeo nas suas redes sociais e também deixar o teu joinha, teu like aqui, porque é muito importante para que mais pessoas sejam beneficiadas com os conteúdos que a gente traz toda semana, tá bom? Um super beijo e vamos juntas construir uma vida mais leve.